Bamidbar, Números, capítulo 8. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, fazes de modo que as 7 lâmpadas iluminem a lâmpada central do candelabro. E fez assim Arão, em direção à lâmpada central do candelabro, acendeu suas lâmpadas, como ordenou o Eterno a Moisés. E esta é a obra do candelabro de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, todo ele de ouro batido, segundo a forma que mostrou o Eterno a Moisés. Assim ele fez o candelabro. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Toma os levitas dentre os filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para purificá-los. Asperge sobre eles águas de purificação, e eles farão passar uma navalha sobre toda a sua carne, e lavarão suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oblação de flor de farinha de trigo amassada com azeite, e outro novilho tu tomarás por oferta de pecado. E farás chegar os levitas diante da tenda da reunião, e farão ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. E farás chegar os levitas diante do Eterno, e porão os filhos de Israel suas mãos sobre os levitas. E moverá Arão os levitas como oferta movida diante do Eterno, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Eterno. E os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu oferecerás um por oferta de pecado, e o outro por oferta de elevação ao Eterno, para fazer expiação pelos levitas. E farás ficar os levitas diante de Arão e diante de seus filhos, e os moverás como oferta movida ao Eterno. E separarás os levitas dentre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. E depois virão os levitas para servir na tenda da reunião, e os purificarás e os moverás como oferta movida, porque de certo eles me são dados dentre os filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre a matriz, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, tomei-os para mim. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, do homem e do animal, no dia em que feri a todo primogênito da terra do Egito. Os consagrei para mim. E tomei os levitas no lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e dei os levitas como dádiva a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da reunião, para fazerem expiação pelos filhos de Israel, e não haverá nos filhos de Israel mortandade, ao chegarem os filhos de Israel à santidade. E fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel aos levitas como tudo o que ordenou o Eterno a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E purificaram-se os levitas e lavaram suas vestes, e moveu-os Arão por oferta movida diante do Eterno. E Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E depois vieram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da reunião, diante de Arão e diante de seus filhos, como ordenou o Eterno a Moisés, acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Isto é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos em diante virão a trabalhar em seu ofício
o serviço da tenda da reunião. E desde a idade de 50 anos sairão da milícia do serviço, e não farão mais o trabalho de carregamento, mas servirão com seus irmãos na tenda da reunião, para a guarda da tenda, e serviço de carregamento não prestarão. Assim farás aos levitas nas suas turmas.